tarde ou boa noite, não sei o horário que vocês vão estar me vendo, né? Sei que uma hora vocês vão estar vendo, porque eu sei que todos vocês são dedicados, tá bom? Bom, pessoal, nós hoje estamos iniciando a nossa segunda aula de anatomia, né? Para quem não me conhece aqui, meu nome é Fabiano de Pina Bar, né? E eu vou estar esse semestre aqui com vocês com a aula de anatomia, tá? De anatomia. Anatomia é uma matéria muito gostosa, muito boa de se estudar, criancinhas. E eu tenho certeza que vocês vão se adaptar e vão amar essa matéria, tá bom? Deixa eu dizer para vocês, não esqueçam de assistir a aula de número 1, né? Por quê? Porque essa daqui é a aula de número 2 já, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A matéria de anatomia, ela vai exigir de vocês uma dedicação, né? O professor aqui, ele coloca a matéria para vocês, ele dá o caminho para vocês. Porém, vocês podem se aperfeiçoar, vocês podem estudar além do que o professor está conversando com vocês, tá bom? E eu gostaria que vocês participassem, deixassem lá os seus comentários, né? Lá na nossa plataforma, né? Na plataforma do colégio, deixassem os comentários, escrevesse o nome de vocês lá, né? Explorem a plataforma, entrem lá na aula de anatomia e observem lá e escrevam os comentários, coloquem o nome de vocês, tá bom? Essa semana eu não vou fazer nenhuma aula ao vivo com vocês, eu vou estar só fazendo aulas assim. Na próxima semana eu vou fazer as lives com você, né? Nós vamos ter as nossas aulas ao vivo, tá bom? Essa semana a gente vai ficar só na gravação do vídeo. Eu creio que breve a gente vai estar Vai estar juntos nas aulas presenciais. Tá ok, criancinhas? Bom, então vamos lá, vamos começar a nossa materinha de hoje? Olha só, olha o que o titio colocou aqui para vocês, olha só. Aprender anatomia é como construir uma casa. Se a fundação for forte, ela vai durar por toda a vida, né? Eu tô tampando aqui a vida, né? Mas assim, tá escrito aqui, ó, vai durar por toda a vida. Quer dizer, criancinhas, como aquilo que eu falei no início para vocês, vocês vão ter que se dedicar bastante ao estudo da anatomia. Por quê? Porque é uma matéria muito minuciosa. Ela é o quê? Cheia de detalhes. Nós temos uma série de detalhes que vocês vão ter que estar memorizando. Vai precisar bastante da memória de vocês, tá? Porque existem nomezinhos que são às vezes complicados, difíceis da gente memorizar. Tá bom? Outra coisa que eu quero dizer, que vem com esse texto aqui que eu coloquei aqui para vocês, é o seguinte, criancinhas. Essa introdução, esse início da matéria é a principal coisa. É aquilo que você tem que estar bem em mente mesmo, aquilo que você tem que estar bem guardado na sua cabeça, bem fundamentado para você entender o resto da anatomia. Se você começar a compreender essa primeira parte aqui, vai ficar fácil para você entender as próximas passagens da anatomia, né? O que vai vir por diante da matéria de anatomia, tá bom? Então presta atenção, se dedica bastante a esse começo, né? Estuda bastante, memoriza os nomes das posições que o titio vai estar aqui falando, pesquisa na internet, tá certo? Que você vai Você vai se sair bem, que você vai conseguir tirar de letra essa matéria de anatomia, ok? Bom, pessoal, vamos lá para frente? Antes de eu passar para frente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje eu vou deixar para vocês lá um texto, né? Um texto, vocês vão ler esse texto e vou deixar também um questionário para vocês. Vocês vão responder esse questionário, um questionário de 5 perguntas, tá bom? Esse questionário, ele está na própria plataforma, tá? Você vai responder ele lá na plataforma e ele vai se autocorrigir, né? Ele vai corrigir automaticamente. Se por acaso você errar uma questão, o que vai acontecer? Ele vai falar que você errou e se você quiser fazer de novo a questão, você pode fazer novamente, até você conseguir acertar, tá bom? E é importante você estar fazendo esse questionário, porque isso aí vai somar nota para você, tá bom? Se você pegar a aula 1, eu dei uma explicadinha para vocês como é que vai ser essa nota de vocês, tá bom? Vai lá na aula 1 e olha, tá ok? Então vamos lá, vamos embora para frente. Bom, gente,
vamos começar com o histórico, né? Não dá pra gente começar a falar de anatomia sem a gente falar um pouquinho sobre a história, né? Como é que aconteceu, se essa anatomia é uma matéria recente, se é uma matéria antiga, né? Bom, pessoal, primeira coisa, vocês sabem que a anatomia é uma matéria, é uma ciência médica, né? Ela faz parte da área médica, tanto para odontólogo, para veterinário, para médico, né? Para enfermeiro, para biomédico, todo mundo tem que saber o que? A anatomia humana e a fisiologia também, que é o funcionamento do nosso organismo, tá bom? Bom, então essa anatomia, a gente tem relatos de anatomia serem acontecidos no século II a.C. Quer dizer, antes de Cristo, a gente já tinha pessoas que se interessavam para dar nome às peças do corpo humano, para saber como é que funcionavam essas peças do corpo humano, né? Esses dois indivíduos aqui relataram, as primeiras dissecações. O que é uma dissecação? É quando você pega uma parte anatômica, né? Uma parte anatômica e você vai o quê? Cortar essa parte anatômica. E você vai cortar, obviamente, hoje com técnicas para você ver os músculos, para você ver os nervos, para você ver os vasos sanguíneos, né? Para você prestar atenção, ver como é que funciona aquilo lá, tá? Então isso é uma dissecação, tá bom? E esses dois indivíduos aqui, Herófilo e Erasístrato, né? Dois nomes bonitinhos, né? Se você está pensando em ter filho, e for apaixonado pela anatomia, né? Comecem aí os filhos com esses nomezinhos, tá bom? Bom, aí depois não existe mais relato, né? Passou-se muito tempo e lá na Renascença nós viemos com Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci, ele começou a fazer vários desenhos anatômicos com uma perfeição muito, muito incrível, tá? Se vocês pegarem os desenhos anatômicos do Leonardo da Vinci, parece que ele estava o quê? Tirando uma fotografia, né? Antigamente não existia fotografia, existia o quê? Os desenhos. E o Leonardo da Vinci, ele foi um ótimo anatomista, tá? Porque ele fazia esses desenhos de forma muito detalhada, né? E aí, gente, a gente passa aqui para nosso tempo moderno, né? Já em 1543, esse Vesalius, também é um bom nome para menino, né? Para filho. Esse Vesalius, ele é considerado o pai da anatomia moderna, porque ele criou o primeiro atlas de anatomia em 1543. Professor, atlas não é coisa de geografia? É coisa de geografia, onde você tem os mapas, né? O desenho dos mapas, as fotos. Hoje, assim, atlas também é usado o quê? Para anatomia. Atlas de anatomia é onde você tem as fotos das peças anatômicas dissecadas, e lá você tem o que? Os nomes detalhados, as fotos bem detalhadas, tá? Existem vários atlas de anatomia hoje no mercado, inclusive na internet, se você quiser baixar, né, um atlas de anatomia, é bom para você acompanhar o que? Os estudos, tá certo? Existem atlas aí caríssimos, né, muito caros, muito bem detalhados, com fotos maravilhosas, com os nomes pinçados, bonitinho, né? Então, assim, na internet também existe para você estar descendo aí na sua máquina, no seu computador, no seu celular, tá bom? Então, esse indivíduo aqui, esse tal de Vesalius, né? Ele foi o primeiro cara que fez um atlas de anatomia. E hoje existem vários, tá bom? Isso em 1543, tá? Então, esse foi um breve histórico aí da anatomia, tá bom? Tranquilo, né? Vamos embora passar para frente, criancinha? Então vamos lá, Aí a gente vai ter o que? A divisão da anatomia. Essa divisão é uma divisão didática, ou seja, feita para a gente o quê? Para a gente estudar. A gente vai estudar a anatomia de um jeito, de outro jeito, para ficar o quê? Facilitar mais esse estudo, tá bom? E eu vou falar para vocês, existe, pessoal, várias divisões da anatomia, existe um monte. Inclusive, no texto que o titio deixou lá para vocês, o que acontece? Nesse texto, eu coloquei o quê? As várias divisões da anatomia, tá bom? Eu coloquei as várias divisões da anatomia lá para vocês. Agora aqui no slide, a gente vai ressaltar duas, tá?
as duas são as duas que, como se diz, são as mais importantes, né? São as mais importantes para a gente estudar, tá? Que é a chamada anemia sistêmica e anatomia regional ou topográfica, tá bom? Bom, professor, o que significa isso? A anatomia sistêmica, ela estuda os sistemas do corpo humano. Eu vou estudar a anatomia sistêmica através dos sistemas. Professor, o que é um sistema? Né? Se eu pergunto assim, professor, o que é um sistema? Olha só, gente, sistema é o seguinte, quando você tem mesmos órgãos que exercem a mesma função, a união desses órgãos vai fazer um sistema. Por exemplo, a gente vai pegar lá o sistema urinário, o sistema urinário, tá? Ou sistema excretor. Esse sistema urinário, ele tem lá, quais são os órgãos dele? Ele tem os rins, ele tem a bexiga, ele tem o ureter, ele tem a uretra, né? Então, juntando todos esses órgãos, nós formamos o sistema urinário. Então, quer dizer, na anatomia eu ia estudar o sistema urinário, né? Quer dizer, eu vou estudar a anatomia de todos esses órgãos. Temos lá o sistema digestório, né? Que você é composto lá do esôfago, do estômago, do fígado, do intestino, tá? Eu juntando todos esses órgãos formam um sistema, que é o sistema digestório. Porque o sistema digestório, todos esses órgãos, eles vão ter o quê? Uma única função, que é a função digestiva, né? Que é a função de digestão. Assim como o urinário, todos eles têm a função de excretar a urina, tá bom? Então é uma anatomia na qual a gente vai estudar através da anatomia dos sistemas. A gente vai começar a estudar cada um dos sistemas. E é essa anatomia aí que a gente vai utilizar para os nossos estudos, tá? Uma outra anatomia também que é muito legal é essa anatomia topográfica aqui. Ela estuda o corpo humano através das regiões. Por exemplo, eu quero estudar a região do tórax. Então eu vou pegar tudo que tem no tórax, né? Os músculos do tórax, os órgãos que estão dentro do tórax, tá? Vou estudar toda essa anatomia. Eu quero estudar a anatomia da pelve. Eu vou lá, pego a pelve e vou estudar tudo que tem ali relacionado na pelve. Ou seja, vai ser por regiões do nosso corpo, tá? A gente vai usar mais essa anatomia sistêmica. A gente vai estudar a anatomia pelos sistemas. Eu acho que vai ficar mais fácil de nós compreendermos, tá? Mas geralmente quem sabe uma, sabe a outra, tá? É uma questão só de planejamento de estudo, tá bom? Bom, pessoal, entendido isso aí? Manha, né? Manha da aranha, certeza que vocês entenderam. Bom, pessoal, aí eu coloquei uma observação aqui, ó. Todas as descrições anatômicas são feitas na posição anatômica. Professor, o que é posição anatômica? Criancinha, posição anatômica o titio explicou lá na aula número 1. Se você não sabe, eu não vou explicar de novo, você vai voltar lá na aula 1 para você fixar, para você aprender. Aí lá você vai entender o que é a posição anatômica, tá? Isso tem que ficar bem claro na sua mente, na sua cabeça, tá bom? Então, anatomia sistêmica, anatomia topográfica ou regional. Existem outras anatomias, tá no texto lá para vocês vão ver, vão estudar lá, né? E posição anatômica, que vocês já sabem o que é uma posição anatômica. Tudo bem? Tá lento, depressa? Não bora? Bom, pessoal, aqui tem muita coisa para a gente estudar, Vamos ler aqui primeiro, para depois o titio explicar, Quando descrevemos uma estrutura, é fundamental que indiquemos sua posição no corpo. Por exemplo, eu falo, o coração. Onde é que está esse coração? Tá no corpo humano, né? Mas em que posição que ele está? Então, criancinhas, eu tenho termos técnicos para eu estar descrevendo a posição desses órgãos, a posição de todas as partes do nosso corpo. A gente tem uma forma técnica de estar descrevendo. E sempre a gente faz a comparação de uma parte com outra parte, né? Para a gente explicar, essa parte está numa posição tal de outra parte, né?
Então a gente sempre vai usar uma referência para estar descrevendo a posição de uma peça, de uma parte do nosso corpo, tá bom? E a gente tem os termos técnicos. Olha lá, vamos. Esses termos técnicos aqui vocês têm que memorizar e saber o que é, tá bom? Então vamos lá, ó, superior ou cranial, inferior ou caudal, tá? O que significa essa parte superior e inferior? Vamos ver, vou colocar um desenho aqui, vai ficar mais fácil, ó. Toda vez que eu falar para vocês, criancinhas, que uma estrutura está na parte superior, ela vai se localizar nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, tá vendo? Ó? Ela é uma parte superior do meu organismo, do meu corpo, né? E é superior ou cranial, tá vendo? Eu tô passando o mouse aqui, ó. Superior ou cranial. Daqui para baixo, ela vai ser o quê? Uma estrutura caudal, né? Então eu tenho estruturas cranial e tenho estruturas caudal, ou estruturas superiores e estruturas o quê? Inferiores, né? Superiores e inferiores. Eu falar superior e inferior fica mais fácil, mas se eu falar cranial e caudal, às vezes pode confundir. Vocês viram que é o quê? Que são sinônimos. Cranial ou superior nessa parte aqui do corpo. Inferior ou caudal nessa parte aqui do corpo. Tá certo? Entendidos? Ótimo, criancinhas. Vamos lá. Ó, aí eu tenho aqui, ó, anterior, ventral ou frontal. É a mesma coisa, ó. Anterior, ventral ou frontal. É a frente do corpo. Posterior ou dorsal. É a parte de trás do corpo. Vamos lá? Olha aqui, pessoal, ó. Tá vendo, ó? Tudo que tá nessa parte aqui é a parte o quê? Anterior ou ventral. Tudo que está aqui atrás é a parte posterior ou dorsal. Seria como se eu cortasse esse corpo aqui ao meio. O que ficou aqui na frente é anterior ou ventral. E o que ficou atrás é a posterior ou dorsal, né? Então, anterior e posterior, tá? Não confundir com superior e inferior, tá bom? Estuda esse desenho aqui, tá certo? Então vamos voltar aqui, né? Aí eu tenho essas duas palavrinhas aqui, ó. Medial, lateral. Medial, mais perto da linha mediana do corpo. Lateral, mais perto da lateral do corpo e mais afastada da linha mediana. Professor, o senhor leu isso aí? Eu não entendi nada. Eu também não ia entender não, se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo, né? Mas aqui, criancinhas, olha só. Imagine que você fez o quê? Um corte aqui no corpo do indivíduo, dessa indivídua, né? Eu cortei ela aqui ao meio, né? E aí o que ficou? Ficou a parte da direita e a parte o quê? Da esquerda. A parte da direita e a parte da esquerda, né? Aí o que vai acontecer, pessoal? Essa linha que eu cortei aqui no meio, eu vou chamar o quê? De linha medial. E aí os órgãos que estão próximos dessa linha medial, eu vou falar o quê? Eu vou falar que ela é mediana. E as estruturas que estão mais longe dessa linha mediana, eu vou falar que ela é o quê? Lateral, que ela está na lateral do meu corpo, né? Então eu tenho mediana esquerda, eu tenho lateral esquerda, né? Eu tenho mediana direita, lateral direita, tá? Então tudo que está mais próximo da linha mediana é uma estrutura mediana, que está mais próximo, mais distante dessa linha mediana, eu vou falar que é uma posição que lateral, né? Então eu tenho mediana e tenho lateral, tá bom? E lembrando que eu posso ter mediana esquerda e mediana o quê? Direita. Entendidos? Fácil, né? É fácil, criancinhas, mas é fácil também de confundir. Por isso que você tem que entender bem. Você tem que pegar isso aí e colocar na sua cabeça. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vai ter mais nomezinhos de posição. Eu vou só começar, estou começando a introduzir só a matéria, né? Bom, pessoal, e aí eu tenho mais dois nomezinhos, ó.
proximal e distal. O que vem ser proximal? Próximo da raiz do membro. Distal, longe da raiz do membro. Quando eu estou falando em membro, eu estou falando em membro superior e membro inferior. O que são os membros superiores? São os nossos braço, antebraço, né? Mão. E o que é o membro inferior? É a perna, né? São as pernas, tá bom? Então, olha aqui, criancinhas, olha só. Quando eu falo que uma coisa é proximal, significa que ela está mais próximo da raiz desse membro, né? Qual que é a raiz aqui do membro, desse membro superior aqui? É o ombro, não é verdade? É o ombro. Então, tudo que está mais próximo do ombro, eu vou dizer que é proximal. Tudo que está mais distante do ombro, eu vou dizer que é o quê? Distal, né? Por exemplo, se eu pegar o cotovelo em relação aos dedos da mão, ele está mais o quê? Proximal. Por quê? Porque ele está mais próximo do ombro, da raiz, né? Então, ó, o cotovelo em relação aos dedos da mão, ele está mais o quê? Proximal, né? Proximal, tá? E os dedos da mão em relação ao cotovelo, ele está mais o quê? Distal. Por quê? Porque ele está mais longe aqui do ombro, né? Que é a raiz do nosso membro superior, tá bom? Isso é a mesma coisa o quê? Que eu vou fazer o quê? Para a perna, né? A inserção da perna, ela está aqui aonde? Está aqui na pelve, né? Então nós temos essas palavrinhas aí, proximal e distal. Proximal, que está mais próxima da raiz do membro, né? Onde o membro começa, tá? E distal, que ela está o quê? Mais distante dessa raiz, da onde que o membro começa, tá bom? Entendidos, criancinhas? Dúvidas, criancinhas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Não, né? Só na hora da prova. Eu vou parar o vídeo por aqui para vocês o quê? Porque senão vai ficar muito extenso, vai ficar ruim de vocês ficarem assistindo. Então eu vou falar uma coisa para vocês, criancinhas. Memorizem isso daí. Na próxima aula, a gente vai ter o quê? A gente vai ter mais nomezinhos assim, de posicionamento também. Isso tem que ficar bem nítido na cabeça de vocês. Não importa se a gente tiver que voltar e tudo mais, tá bom? Lembrando que lá na plataforma eu vou deixar o texto para vocês. Vou deixar também o que? Um questionário para vocês o que? Estarem respondendo. Entendidos? Então, criancinhas, fiquem com Deus. Até mais. Fui!